esse dom espiritual, do contato com o espiritual, aconteceu num fato que eu estava namorando e minha mãe, era época de quaresma, né? Então as pessoas mais antigas tinham um hábito de dizer, olha, em quaresma não fica até tarde e tal, tinha esses negócios, né? Sim, são. E a minha mãe, eu saí pra namorar e a minha mãe disse assim, olha, não volte depois da meia-noite, venha antes da meia-noite porque é perigoso, porque nós estamos na quaresma e tal. Cidade interior e tal, cultura regional, enfim. Minha mãe me deu essa orientação. E eu fui namorar e o pai da minha namorada tava de folga do trabalho esse dia e tinha um filme que ia passar. E eu não tinha televisão na época em casa. Televisão eu assistia na casa dos amigos, até porque a igreja proibia, né, um período. Então, ele falou, não, fica aí com a gente, assiste o filme e tal. E eu gostava, literalmente, gosto de filme até hoje, né? Mas aí eu gostava eu falei, eu vou ficar mesmo e tal. E como havia o consentimento do meu sogro, né? Do pai da minha namorada na época, eu fiquei. E acabei passando do horário que a minha mãe me deu. E eu saí de lá da casa dele, já era mais de 1h da manhã. Só que da casa dela pra minha casa, eu passava em frente à portaria do cemitério. Então eu tinha que passar, era o único caminho que tinha pra ir pra minha casa. Quando eu cheguei na direção da portaria do cemitério, agora eu tinha 14 anos de idade. Eu senti um vento. Sabe? Literalmente como se pegasse um lençol grande e abanasse. E eu olhei pro lado, porque assustei e olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, a uns 2 metros de mim e uns 2 metros de altura acima da minha cabeça, um unicórnio. Unicórnio? Unicórnio. Alado. Branco, mas... Unicórnio? Um unicórnio. Branco, assim, ó. Cavalão, brilhante. Chifre só. Sim, e alado. E tipo assim, batendo a asa assim, ó. Quando eu vi aquilo, a primeira reação foi correr. Alado ainda. Eu meti o louco corri e tal. Eu tinha morrido. Só que o que acontece? Ele começou a me acompanhar e ao mesmo tempo que ele me acompanhava... Mas pastor, vamos falar uma coisa. Dentro dessa reunião de amigos lá do filme, antes de tudo, entre nós aqui, ninguém tava curtindo nada de diferente. Não, né? Não, totalmente então, light. Máximo uma pizza. Não, nem a Nessa pizza não tinha champignon não, né? Nada. Então tá bom. Tá lá, pode seguir. Só que à medida que eu segui o meu caminho, eu comecei a perceber que, tipo, aquilo, ao invés de me trazer caos, medo, começou a me dar paz. E eu comecei a me sentir guarnecido por aquilo. Você achou que ia morrer? Não, no primeiro momento foi o choque, o susto. Caraca. E eu acelerei o passo, correr mesmo, acelerado. Só que é uma região, hoje é um bairro. Sim. Era uma região que só tinha pasto e gado, não tinha mais nada. Então, o que acontece? À medida que eu corria, eu continuava olhando para aquilo e eu comecei a sentir paz ao invés de sentir medo. Sim. Mas ele vinha atrás? Ele me seguiu. O tempo meio que voando ali. Voando, assim. Caralho, na moral. De forma muito calma, assim. E aquilo me trouxe paz. E eu entendi que ele estava ali para fazer alguma proteção à minha pessoa. Sim. Quando eu entrei num lugar onde já tinha luz, e é bairro, né? Ele hoje tem um posto de saúde nesse lugar, na entrada desse bairro. Ele subiu, voou um pouco mais acima do que ele vinha me acompanhando. E aí cortou por dentro do bairro e eu segui embora. Seguiu teu caminho ali. Só que também não paralisa. Do jeito que eu vinha correndo, eu continuei correndo. Já tá no ritmo, porra. Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe. Ela falou, tá vendo? Eu falei pra você não vir tarde e tal. Só que daí, o que acontece? Gerou em mim uma curiosidade. Eu tinha 14 anos de idade. Então, assim, nunca sonhava que um dia eu seria pastor. Pelo contrário, eu era músico, o negócio era música, sabe? Assim, Bíblia, então, não tinha minha praia, não. Eu estudava, ia nas escolinhas bíblicas dominical e tudo mais, mas o meu negócio era violão na mão e cantar as músicas. Bom, eu pensei, eu vi. E não tava sobre efeito. Ninguém tira de mim, você pensa. Isso que é foda, a gente fala, pô, será que eu tô louco? Qual que é? Mas eu vi. Eu vi, é uma experiência, eu vi e acabou. É lógico que eu contei pra pessoas religiosas da época que, sabe, isso é coisa do demônio, enfim, porque tudo que você desconhece é do demônio, né? Então o que acontece? O que eu fiz? Eu falei, eu vou pesquisar o que é isso primeiro, com profundidade. Daí o que primeiro veio? Mitologia. Tá? O que os unicórnios são para mitologia? Seres sagrados,
ok? Seres sagrados. E qual era a comunicação desses seres? Havia uma vibração, posso chamar assim, chifres, do seu chifre ali, né? No terceiro olho, ok? Havia uma vibração e era a partir dali que a comunicação dele acontecia, onde as pessoas ouviam a voz, porém não era a partir do animal em si, mas da vibração do terceiro olho ali, do chifre do unicórnio. Isso é mitologia. E eu achei muito interessante, li bastante a respeito disso, até porque era algo que eu tinha visto, não tinha como fugir daquilo. Você queria entender, né? É. E aí, assim, tá, é mitologia. E aí, o que todo mundo fala? A mitologia, ela é condenada a partir da Bíblia, não é verdade? Uma grande maioria. Então tá. Vamos ver onde que a Bíblia condena isso. Quando eu fui pra Bíblia, eu descobri que a Bíblia relata esse ser 7 vezes, pelo menos. Unicórnio. Você vai encontrar ele sendo citado em vários textos. Só que assim, a Bíblia tem várias traduções. As traduções mais antigas traz lá unicórnio. Você vai ler, você vai encontrar lá a palavra unicórnio. Quando você vai para traduções mais recentes, foi removida a palavra unicórnio e colocado no lugar boi selvagem. Qual a ideia? Proteger para que não surja uma junção do texto sagrado bíblico com os textos da mitologia. Então, já que eu tenho um ser mitológico que está na Bíblia, aliás, tem muitos, mas eu estou falando desse da minha visão. Como tem isso, então o que eu faço? Para não dar margem, eu vou trocar esse nome. Eu tiro o unicórnio e põe boi selvagem no lugar. E aí eu vou dizer para as pessoas, não é um unicórnio que está falando, é um boi selvagem. Mas o que eu faço com o texto onde o salmista diz: seja as minhas orações apresentadas diante de ti, ó Deus, a partir dos chifres dos unicórnios. Quer dizer, eu tenho uma similaridade entre o que a mitologia fala e o que o texto está falando. Que a comunicação é a partir do chifre desse ser. Tá, aí eu troco, tiro o unicórnio e põe boi selvagem. É interessante você falar agora da comunicação, não sei, eu posso estar falando merda. Mas tem alguma religião, eu não lembro qual que é, ou qual culto, que ele vai fazer algum tipo de prece, ou seja, oração, mas eu não lembro se é de matriz africana, e pega-se o chifre de um animal e fica falando dentro do chifre. O próprio ele comentou, não foi? O próprio judaísmo o Mário faz Filho isso. aqui falou aqui, pô. O Mário Filho falou. Foi na Nigéria. Que você fala lá e fica falando. Sim. Dentro do chifre. E tem... Tá repetindo ali várias... Como se fosse um mantra, tá ligado? Isso, e tem também das conchas dos oceanos, dos mares e tal. Tem das conchas, da comunicação com as conchas e tal, com mundos, enfim. Então, o que acontece? Aí eu encontrei esse texto, o salmista. Depois de encontrar várias vezes a palavra unicórnio acontecendo, eu encontrei esse texto onde o salmista diz: seja a minha oração apresentada diante de Deus a partir do chifre dos unicórnios. Ok. Troca a palavra unicórnio e põe boi selvagem. Aí você vai ler o texto. O texto está lá assim: seja a minha oração apresentada diante de Deus a partir dos chifres dos bois selvagens. Mudou o quê? Entendeu? Então essa experiência que eu tô te falando me fez o quê? Me fez ir pra Bíblia. E cada vez que eu vou pra Bíblia, vazio daquela roupagem religiosa que me acompanha desde a infância, eu vou vendo coisas na Bíblia que não tem como eu duvidar do plano de salvação. E não tem como eu não entender Jesus como a peça central da obra salvífica do Calvário. E não tem como eu tirar a cruz da salvação e nem como tirar o Cristo do cristianismo, ok? Agora, que nunca foi sobre cristianismo, nunca foi.